Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse terceiro dia da novena em louvor a Santa Mônica, que nós queremos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Ó Deus, fonte de misericórdia, que ornaste Santa Mônica com o dom de saber reconciliar os homens entre si e convosco, concedei-nos ser mensageiros da paz e da unidade, levando a vós os corações o exemplo de nossa vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, nesse terceiro dia, que nós temos como tema paciência, tribulação e oração constante. Nós queremos, então, acolher a todos, acolher as mães de Paulínia, que vai nos falar hoje, da pessoa da Júlia. Então, Júlia, seja bem-vinda e a palavra é com você. Muito obrigado, Padre. Boa noite, queridas mães, É um prazer, é uma alegria muito grande estar reunida com vocês nesse terceiro dia da novena de Santa Mônica, Senhor, somos mães cristãs, com a vossa ajuda e da nossa família, temos gerado nossos filhos para esta vida temporal. Nosso ideal, porém, não termina aqui. Queremos também gerá-los para a vida eterna. Amém. Eu fiquei muito feliz, com o convite da Elisângela para estar falando hoje. E eu falei que Deus realmente é perfeito em tudo que Ele faz, porque essa novena, creio eu, que está sendo uma obra do Espírito Santo, uma obra de Deus mesmo, e cujo tema hoje caiu para eu falar sobre a paciência, nas tribulações e oração constante. Eu falei, meu Deus, justo eu falar do tema paciência, porque eu não me acho uma pessoa muito paciente, Mas eu penso que a paciência, ela é uma virtude, é uma graça que a gente busca na oração e na vivência todos os dias, Mas é impossível uma mãe não ter paciência, Eu creio que as mães já nasceram com esse dom, com essa virtude da paciência, E principalmente, queridas mães, nesse momento que nós estamos vivendo, que é, penso eu, ser um momento de renovação, de transformação, de libertação para todos nós. Uma situação que a gente está vivendo, muito triste, que requer de nós uma grande paciência, Precisamos muito da paciência para passar por essa tribulação que nós estamos vivendo em tempo de pandemia. E a paciência, ela precisa ser exercitada todos os dias. E não é fácil, A gente exercitar a paciência todos os dias. Às vezes a gente pede para Deus paciência e Deus cria para nós situações onde a gente precisa ter paciência para resolver, para enfrentar, para decidir, principalmente quando se trata da família, Eu sou mãe de 3 adolescentes, uma filha de 18, um filho de 15 e um filho de 14. Quer dizer, por aí vocês percebem que é preciso ter paciência, E eu vejo agora, nessa situação, nesse tempo de pandemia, conversando com algumas famílias, muitas situações causadas pela falta de paciência,
a paciência do ouvir, a paciência no agir, a paciência no fazer, né? E está se tornando um pouco difícil nas famílias. Estamos todos confinados em casa, né? O dia todo, por uma necessidade, um motivo de saúde. E aí, dentro de casa, a gente vê a gente se revelando, a gente se mostrando tal como a gente realmente é, né? É preciso ter paciência. Muitas vezes a gente pensa que a gente não tem paciência, mas a gente tem, né? Porque às vezes a gente fica sem paciência porque a gente quer manter o controle das coisas. A gente quer ter tudo sob controle. E quando alguma coisa foge ao nosso controle, a gente perde a paciência. A gente é muito cheio de vontades, né? A gente gosta muito de se impor, de coordenar, de controlar. Principalmente a gente que é mãe, né? A gente tem esse lado, né? Mas é preciso ter a paciência. Deus nos pede a paciência. O amor, ele é paciente, né? Ele é paciente. E é preciso ter paciência porque a gente entrar em desespero, né? Entrar em desespero, na raiva, no desgaste, não vai resolver a situação, né? Não vai resolver. As dificuldades da vida sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Todos nós passamos por dificuldade onde nem sempre a gente consegue controlar tudo, né? Então é preciso ter a paciência. E a paciência a gente busca ela através da oração, né? A oração que nos tranquiliza, que nos acalma. Muitas vezes durante o dia a gente tem que parar, né? Contar de 1 até 10, de 10 até 1, porque às vezes a gente perde a paciência com o marido, perde a paciência com os filhos. Às vezes situações onde a gente já falou 1000 vezes, a gente precisa respirar fundo e falar de novo 1000 vezes, né? Então a paciência a gente tem que buscar ela na oração. Na oração mesmo, né? E as tribulações da vida, a gente não pode perder a paciência com as tribulações, porque elas vêm para o nosso crescimento, para nos fortalecer, para nos evoluir na fé, né? Muitas vezes a gente perde a paciência, se desespera em várias situações da nossa vida, né? Porque a gente pergunta, né? O que eu fiz para isso estar acontecendo? Por que eu? E muitas vezes na tribulação, a pergunta não é o porquê, mas sim para quê, né? Para que Deus está colocando isso na minha vida? Para que isso vai servir na minha vida, né? Então a gente precisa parar, manter a calma, a paciência e ver que mesmo em meio a situações difíceis, Deus tira um bem para nós. Deus nos mostra um bem, né? Muitas vezes as pessoas, tem muita gente que não está conseguindo ver nada de bom nessa pandemia, né? Está tendo um lado muito doloroso, muito triste, né? Nós passamos dos números de 110 mil vidas perdidas. Isso nos deixa muito triste, isso nos deixa preocupados, nos deixa angustiados. Quantas mães perdendo filho, quantos filhos perdendo a sua mãe, quantas famílias se desestruturando por causa disso, quantas famílias se desfazendo por causa disso, né? Mas o desespero não vai levar a nada. Precisamos ter a paciência, buscar a paciência e a força, a sabedoria em Deus, na palavra de Deus, né? Eu falei para Elisângela, assim, puxa Elisângela, justo eu falar sobre a paciência, né? Porque eu não sou uma pessoa muito paciente, mas ao mesmo tempo,
Deus me põe em muitas situações onde precisa ter a paciência. E eu busco ter essa paciência na oração. Muitas vezes, no calor, a gente fala coisas que não deve, a gente age de maneira que não deve, por não ter a paciência, né? E isso nos chateia muito depois. A gente, né, tudo na vida passa, mas a lembrança, ela permanece. E nós temos que ter cuidado com o tempo presente que nós estamos vivendo, no falar, no agir, porque o momento hoje será a nossa lembrança de amanhã. E eu vejo também, muitas vezes, a gente se pega muito em lamentação. A gente só lamenta, né? A lamentação, ela impede a graça de Deus na nossa vida. Não fiquemos parados na lamentação, que está difícil, que estamos sofrendo, porque a gente não está sozinho, né? E você não é uma vítima. Muitas vezes a gente se coloca como vítima na situação, e a gente não é uma vítima, a gente é um guerreiro de Deus. Se Deus está colocando a gente nessa situação, é porque sabe que você é capaz, porque sabe que a sua fé vai te erguer, vai te levantar de novo. Então, a gente não deve parar na lamentação das dificuldades, se desesperar e perder a paciência, se fazer de vítima, porque você não é uma vítima, né? A gente precisa erguer a cabeça, confiar na graça de Deus. E a oração, gente, eu costumo falar para os meus filhos aqui, o que o combustível é para o carro, a oração é para a nossa vida. Precisamos estar em oração constantemente, né? Não adianta um carro bonito, né, completo, com tudo, se ele não tiver o combustível, ele não sai do lugar. O cristão, a família, é a mesma coisa. Se não tiver a oração constante, diária, é difícil ter a paciência, né? Precisamos estar em oração todos os dias, buscando, rezando. Nesse tempo de pandemia, muitas vezes eu vejo as pessoas falarem, porque, né, as paróquias, as igrejas estavam fechadas, né, pararam de rezar, né? Já que nós não podemos ser igreja lá, precisamos ser igreja aqui, dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente tem o hábito de oração lá na igreja. Vai para a casa do vizinho, porque vai rezar o texto, vai à missa, vai à adoração do Santíssimo, mas muitas vezes nós não reunimos os nossos filhos, o nosso marido e fazemos a oração dentro da nossa casa, né? E nós precisamos, a nossa casa também é uma igreja, o nosso lar é uma igreja, e devemos estar em oração constante dentro da nossa casa. Porque isso é que acalma, a oração é que acalma o coração, acalma a alma, acalma nossos filhos, nos acalma também. A oração não pode ser de vez em quando der, se eu estou afim, se eu não estou. A oração ela precisa ser constante, porque a paciência vem da oração, né? E eu fico pensando, né? Quanta paciência Santa Mônica teve quando rezou pelo seu filho Agostinho, que não foi uma graça que ela alcançou do dia para a noite, né? Ela teve a perseverança na oração, ela teve a resiliência nos momentos difíceis que ela adquiriu na oração, né? A perseverança, a força, a gente vê que Santa Mônica teve na oração. Então, isso para nós é um exemplo, é um incentivo da gente se fortalecer na oração, acreditar, buscar na oração, né? Porque a gente fala amar as pessoas como amor de Deus. Porque se a gente amar só com o nosso amor humano, o nosso amor humano é muito pequenininho. Ele sai fácil pela janela. A gente se irrita, a gente se ofende, a gente se magoa muito fácil, né? E quando a gente ama com o amor de Deus, a gente aprende a ter essa paciência, aprende a ter essa perseverança,
aprenda a ter essa esperança. E assim, a paciência, ela é um desafio para nós, é um desafio, principalmente nos dias de hoje, com os filhos todos em casa, tendo que nos reinventar, aprender a viver uma vida nova, onde nós estamos sendo chamados a mudar os nossos hábitos, a mudar as nossas atitudes, a mudar a nossa maneira de pensar, né? Porque muitas vezes a gente não quer mudar. Não quer mudar. E Deus pede isso para nós, né? Ele mesmo fala, eis que faço nova todas as coisas. Precisamos mudar. Precisamos mudar para que a palavra de Deus nos alcance, né? Floresça no nosso coração, né? Muitas vezes a gente perde a paciência porque a gente não quer aceitar o outro, porque a gente não quer aceitar uma opinião melhor do que a nossa, porque a gente não quer aceitar as diferenças. Então a gente precisa mudar, né? Deixar que a palavra de Deus realmente entre no nosso coração, floresça, tomar verdadeiramente o exemplo de Santa Mônica mesmo, né? Apostar-se desse exemplo de Santa Mônica, porque a paciência é necessária e só é adquirida através da oração, né? Às vezes eu falo para os meus filhos, eu converso muito com os meus filhos, eu falo para eles que a gente é uma família de Deus, porque eu sou catequista, trabalho com os grupos de vivência da pastoral do batismo, da catequese de adulto. Meu marido é coordenador do Texto dos Homens, eu tenho um filho que é coroinha e a minha filha faz parte da pastoral do Ministério de Música da igreja. Mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. A gente está sempre em tentação, a gente está sempre em desafio, principalmente quando a gente quer manter a família da gente unida, manter a família na palavra de Deus, educar os filhos na fé. É um desafio muito grande. E a gente perde muitas vezes a paciência, porque a gente diz uma coisa, o mundo diz outras para ele. Mas a gente tem que ter essa paciência para conseguir conciliar, assimilar, né? E buscar essa mudança dessa nova situação na palavra de Deus, para que a nossa família não se disperse. É difícil, mas é possível. E a gente pode ver isso, né, na vida da nossa amada Santa Mônica, na vida do nosso amado Santo Agostinho, né, que a vida dele é cheia de exemplos maravilhosos, que veio da graça, da paciência que a mãe dele teve nas tribulações e na perseverança da oração, né? E se ela alcançou, ela venceu, todas nós podemos vencer. Porque a gente não escolhe a família e não escolhemos os filhos. É Deus que escolhe um para o outro. E se Deus te deu essa família, se Deus te deu esses filhos, é porque você vai fazer essa ponte entre ela e Deus, entre eles e Deus. Deus está confiando em nós e nós não estamos sozinhos, né? Então vale a pena buscar essa paciência na palavra de Deus. Eu queria fazer com vocês aqui uma oração, a oração de Santa Teresa de Dávila, né? É muito bonita essa oração. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Guardamos essa oração, essa mensagem no nosso coração, porque somos provados, somos tentados a todo momento, mas a nossa confiança e o nosso refúgio está no nosso Deus, que é um Deus vivo e presente. Eu não tenho a paciência, mas eu estou buscando na graça de Deus. E mães, é na graça de Deus que nós vamos educar os nossos filhos, que nós vamos manter a nossa família unida, né? Muitas vezes a gente fala que a gente cria filhos para o mundo. Eu, particularmente, eu não gosto dessa frase, porque não criamos filhos para o mundo, criamos filhos para Deus.
Criamos filhos para conviver nesse mundo, para ter a convivência nesse mundo, mas nós criamos eles para Deus, né? E não é uma tarefa fácil. Ser mãe é padecer no paraíso, a gente fala, né? Mas a gente padece feliz, porque cuidamos de um filho de Deus, né? E Deus vai dar a nossa graça. Ame a sua família, seja agradecido a Deus pela sua família, né? Porque ela é a sua família. Nós somos perfeitos, mas somos uma família abençoada, né? Nem tudo sempre dá certo, mas nós nos esforçamos para dar na graça de Deus. Eu vou pedir a Elisângela para ela fazer para nós a oração de Santa Mônica no folheto. Vocês podem acompanhar a oração final. Você pode fazer para nós? Posso, faço sim. Maria, Mãe da Consolação, que consolaste a Santa Mônica, dando-lhe a imensa alegria de ver a vitória da graça na inteligência e no coração do seu filho Agostinho, sede vós também o nosso consolo e dai-nos a alegria de ver os nossos filhos firmes na fé, que semeamos as suas almas. E se algum deles se desviar, que tenhamos a alegria de vê-lo retornar à fé, onde com plena confiança aguardamos a realização plena do nosso ideal e das vossas promessas. Senhor, concedei-nos que, imitando a Santa Mônica, saibamos com ela viver a nossa fé com plena delicadeza e que com ela também saibamos influenciar positivamente na fé de nossos filhos, para que um dia possamos ter a plena satisfação de vê-los todos juntos na vossa glória para toda a eternidade. Amém. Amém. Eu gostaria de que nós vamos colocar as nossas preces, as nossas intenções no dia de hoje, né? Eu sei que cada mãe tem no seu coração um pedido a Deus, um agradecimento a Deus por si, pelos seus filhos, pela sua família. Então, no silêncio do nosso coração, a gente coloca nas mãos de Santa Mônica para que ela possa interceder. E eu gostaria de colocar algumas preces. E assim, a cada prece, a cada súplica, né? Vamos suplicar a Deus pela intercessão de Santa Mônica. E a cada súplica, vamos responder dizendo: Santa Mônica, intercedei por nós, pela dor das famílias enlutadas, pelas mães que perderam seus filhos, pelos filhos que perderam a mãe. Nós os suplicamos. Santa Mônica, intercedei por nós. Por todas as mães que sofrem com a ignorância dos filhos, sem fé e sem objetivos na vida, nós suplicamos. Santa Mônica, intercedei por nós. Por todas as mães que buscam na oração a força e a sabedoria para criar seus filhos dentro da palavra de Deus, nós suplicamos. Santa Mônica, intercedei por nós. Por todas as mães que buscam a cura dos filhos, dos males físicos, emocionais, espirituais, e também pelos filhos que ajudam, que cuidam dos pais idosos, nós suplicamos. Santa Mônica, intercedei por nós. Por nossa igreja, pastorais, comunidade, pelo sacerdote e pelo movimento das Mães Mônicas, que Deus conceda a virtude da paciência e da perseverança na oração, para que possamos levar o amor de Deus onde precisar. Nós suplicamos que Santa Mônica interceda por nós. Amém. Júlia, então, quero agradecer a você. Nosso muito obrigado por partilhar um pouco da sua vida e partilhar esse tema muito importante no dia de hoje, que é a paciência na tribulação, mas ao mesmo tempo a oração constante, né? Deus abençoe por partilhar conosco esse tema. Nós vamos finalizar aqui com a oração
e a gente segue, né, para a nossa novena. Santificai com vossa bênção esta novena que vos oferecemos na festa de Santa Mônica. Com suas orações, com seu exemplo e lágrimas, ela conquistou para vós seu marido Patrício e seu filho Agostinho. Concedei-nos por sua intercessão que nossa vida seja, por amor a vós, uma oferenda perene para o bem dos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.